no chopp da Socorro. Vamos a uma das duas manchetes da Socorro Sampaio de hoje. Vou colocar água no chopp da Socorro, tá? Não, é a outra. Essa daí é pesadíssima, a gente fala depois. Olha só. Extrema-direita sai vitoriosa na Áustria. Qual é o risco imediato disso? Daqui a pouco eu explico por que a água no chopp. Socorro, você bem que avisou aqui que a direita estava muito forte nas eleições austríacas. Pois é, Ari, aqui a gente não tem muitas pesquisas, são poucas, mas as pesquisas acertaram assim perfeitamente, todas as pesquisas foram exatas, sabe? Até os números, até as porcentagens. Pois é, a gente já sabe que o partido de extrema direita, o Partido da Liberdade, em português, foi o partido mais votado nas eleições gerais de ontem da Áustria, venceu uma batalha ali, mas está longe de vencer a guerra, porque eles conseguiram, foi o partido mais votado, elegeu o maior número de parlamentares, está aí entre 57 e 58, são 183 vagas no parlamento austríaco, mas não tem maioria para governar sozinho, então vai ter que arranjar um outro partido para se juntar aos extremistas, e essa é a pergunta aqui que todos estão se fazendo. Qual será o partido, se é que há algum partido, que vai se juntar aos extremistas? Que é um partido que defende a deportação de imigrantes, além disso, é um partido pró-Rússia, é contra a União Europeia, minimiza o Holocausto, ou até dizem que nem aconteceu. 2 dias antes da eleição, Ari, houve um funeral em que vários membros desse partido extremista compareceram. E isso 2 dias da eleição. Eles cantaram música nazista. Há músicas nazistas que são proibidas. Tudo relacionado ao nazismo é proibido. Não pode aqui. E eles cantaram essas músicas e minimizaram quando a imprensa perguntou, eles não pediram desculpas, não disseram não cantamos, disseram apenas que um funeral não poderia ser politizado. Foi apenas isso. Pois é, então agora, qual será o partido? O líder do partido, que pela teoria aí seria ou será o novo chanceler austríaco, o novo líder da Áustria, a gente vê aí, o Herbert Kickl, ele diz que é o chanceler do povo, a mesma coisa que o Hitler dizia. O Hitler dizia que ele era o chanceler do povo. Ele está comemorando, está naquela fase assim de me belisca para ver se eu acredito. Ontem, no discurso dele, ele agradeceu e disse: nem nos meus sonhos mais malucos eu conseguiria imaginar que isso estaria acontecendo. Mas aconteceu. O partido ganhou, Ari, 29% dos votos. Isso significa 12,5 pontos a mais que na última eleição de 2019. O grande perdedor e o possível aliado, se é que alguém quer, o possível aliado do partido para formar o governo, seria o grande perdedor, que é o partido da situação, o OVP, o partido do líder, o líder Karl Nehammer, que é um partido social, é o Partido Cristão Democrata, centro-direita. Eles tiveram 26% dos votos, Ari. Isso é 11 pontos a menos que na última eleição de 2019. Social-democrata ficou na mesma terceiro lugar, já disse que não vai se unir aos extremistas. Os verdes, que perderam bastante nessa eleição, também já disseram que não. Os neos também já disseram que não. A única chance é o partido do atual chanceler. Eles já tiveram juntos. Esse partido da extrema-direita já apoiou o partido OVP em 2 ocasiões. Foram casamentos curtos. O último acabou em 2020 por causa de um escândalo de corrupção aqui. E o chanceler austríaco disse que para ele é impossível formar governo com alguém que adora teorias da conspiração. Agora a gente vai ver se os outros partidos vão se unir para impedir que a extrema-direita chegue realmente ao poder, seja o chanceler, o líder seja o chanceler aqui austríaco. A notícia ruim, Ari, é que aquele partido que a gente já falou várias vezes aqui, o Partido da Cerveja, que é um partido real, é um partido que existe na Áustria, fundado por um músico e médico, o Partido da Cerveja, infelizmente, não conseguiu eleger nenhum membro para o parlamento austríaco. Eles tiveram um grande crescimento, Ari. Em 2019, o partido teve 0,1%.
Dessa vez, nessa eleição, eles tiveram 2% dos votos, mas é preciso 4% no mínimo para ter um representante. Então, por enquanto, há vários vereadores do partido, mas lá no parlamento nenhum por enquanto. Então, por enquanto, aquelas prometidas fontes de cerveja nas praças austríacas, por enquanto não, Ari. Realmente a eleição colocou água no chope da Socorro, porque não haverá, por enquanto, fontes de cerveja na Bela Viena. Agora, professor, aqui, né? Mas aqui, professor Vila, já teve um político que prometeu rios de leite com ribanceiras de cuscuz, aqui no Piauí. Rios de leite com ribanceiras de cuscuz. Agora, professor, deixando um pouco a gastronomia de lado, o que leva um país como a Áustria, um dos países mais cultos, né, da Europa, um nível de escolaridade altíssimo, um letramento muito forte, dá essa guinada para a extrema-direita que canta hinos nazistas, que sequestra a liberdade, o mesmo modus operandi, né? Sequestra a liberdade, minimiza os crimes que comete. Que explicação é essa? Bem, é bom lembrar que não é novo, né? Você tem uma história que vem desde lá do século XIX, no mínimo, né? Desse extremismo. Mas, por outro lado, a Áustria teve, na passagem dos séculos XIX para o século XX, uns teóricos da social-democracia importantíssimos, né? E que são, hoje, quando você estuda sociologia política, ciência política, você passa por essa discussão da social-democracia austríaca e o debate que tinha. Mas tinha também os extremistas. Vide que nos anos 30, toda a discussão que precede o momento da anexação, a partir da ascensão do Hitler ao poder em 33 na Alemanha, que era um austríaco, vai lembrar, né? Todo aquele período até a anexação da Áustria, em que já havia na Áustria também uma significativa parcela da população que apoiava o extremismo. Evidente, não era a maioria, mas tinha. Então, se junta agora com a chegada dos imigrantes que eles consideram indesejados. Certamente o crescimento econômico não é o mesmo que teve, porque a Áustria ficou ocupada, é bom lembrar, até 55, mais ou menos por ali, né, pelas tropas da União Soviética, em que a gente esquece disso, né? A Áustria, a princípio, era para ser a Finlândia, ser um país neutro. Hoje a Finlândia não é mais neutra. Então, tem toda uma longa história, né, que a gente tem que... É meio chato, a gente vai falar muito sobre isso, mas tem um longo período. Eu não imaginava, sinceramente, lembrando a Áustria dos anos 70, desse século, que fosse chegar a isso. Mas é produto dessa situação de crescer pouco, do extremismo, da chegada dos imigrantes, do papel político da Europa no mundo ser cada vez menor, né, em termos geopolíticos. Você vê que a Europa não apita nada na crise do Oriente Médio, por exemplo, né? Então, são esses tempos. E uma guerra na Europa que ninguém imaginaria, que continua lá e, vez por outra, o pessoal lembra, que é a guerra da Ucrânia, né? O que fazer? Dúvida, né? Professor, existe uma série de fatores que explicam essa guinada. Agora, França, também lembrando a Áustria, a terra onde nasceu Adolf Hitler, né? Ari, e sempre é uma preocupação, porque a semente do nazismo, ela não foi extirpar. Diversos grupos são presos constantemente porque defendem essa ideologia nazista, e isso agora está ficando cada vez mais escancarado com esses partidos que utilizam frases nazistas, que realizam cânticos nazistas e vêm ganhando corpo na Europa, especialmente com esse sentimento anti-imigração numa série de países da Europa. E é isso que também acontece na Áustria. Por conta dessa pauta anti-imigração desse partido, que ele teve esse crescimento exponencial. Mas é preocupante porque não é um caso específico da Áustria, é um caso que engloba toda a Europa e diversos outros países. A extrema-direita está em amplo crescimento em todo o mundo e muito por conta desses preconceitos, ali, dependendo, variando de um país para outro, que é fomentado por esses grupos políticos. No caso da Europa, é o preconceito com os imigrantes. Aqui na América do Sul, na América do Norte já tem um outro viés, nos Estados Unidos não, que também é essa pauta da imigração. Então, realmente preocupa os rumos que o mundo tem tomado. E a gente traz agora a segunda manchete da Socorro.